A chuva batia contra as janelas da lanchonete do Tony como pequenos punhos furiosos exigindo entrada. Limpei o mesmo local no balcão pela terceira vez, meu reflexo fantasmagórico na superfície polida. Faltavam 3 horas para o meu turno terminar. 3 horas até que eu pudesse desabar no meu sofá surrado e esquecer a pilha de contas médicas que me esperavam na mesa da cozinha. Café puro, disse uma voz rouca vinda da cabine do canto. Peguei na cafeteira, ignorando a queimadura da pega na minha palma. O turno da madrugada era sempre tranquilo, exceto por alguns clientes habituais e caminhoneiros ocasionais que passavam pelo nosso canto esquecido de Boston. Por isso reparei nele imediatamente. Ele estava sentado sozinho na cabine mais distante da porta, o couro do seu fato preto como a meia-noite refletindo a luz fluorescente. A sua presença parecia engolir o oxigênio da sala, tornando o ar mais rarefeito, mais difícil de respirar. Nunca o tinha visto antes, mas tudo nele gritava perigo. Desde a quietude calculada da sua postura, até a forma como os seus olhos, escuros como obsidiana, acompanhavam cada movimento no restaurante. Aqui está, disse eu, pousando a caneca com dedos trêmulos. O vapor subia entre nós, uma barreira frágil. Ele não me agradeceu. Em vez disso, o seu olhar percorreu o meu rosto, demorando-se na contusão desbotada perto da minha têmpora. Um presente de despedida do meu ex, Dylan, que desapareceu há 3 semanas depois de esvaziar a minha conta poupança. És nova, disse ele. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. A sua voz era inesperadamente suave, como veludo envolvendo uma lâmina. Trabalho aqui há 2 anos, corrijo antes de conseguir me conter. Algo brilha nos seus olhos, talvez diversão ou irritação por ter sido contradito. Quero dizer, ele continua como se eu não tivesse falado nada. És nova para mim. A maneira como ele diz isso faz a minha pele arrepiar, como se ele fosse dono da lanchonete, da rua, talvez de todo o bairro. Recuo um passo, segurando a cafeteira contra o peito como um escudo. Posso trazer-lhe mais alguma coisa? Profissional, distante, segura. O canto da sua boca tremeu. O seu nome, Emma. Respondi automaticamente, mas arrependi-me imediatamente. Homens como ele não perguntam o nome a menos que pretendam usá-lo. Emma, repetiu ele, saboreando o nome. Sou Dante, sem apelido. Homens como ele nunca precisavam de um. Uma porta de carro bateu lá fora e os olhos de Dante voltaram-se para o som. A sua mão desapareceu debaixo da mesa por uma fração de segundo. Quando voltou a olhar para mim, a sua expressão tinha endurecido. O teu turno termina à meia-noite. Outra afirmação, não uma pergunta. Um arrepio percorreu a minha espinha. Como é que tu... Preciso de um favor, Emma. Ele inclinou-se para a frente, a sua colônia envolvendo-me. Sândalo e algo metálico como o cheiro de uma tempestade que se aproxima. E estou disposto a pagar generosamente por isso. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter dito ao Tony que estava a sentir-me mal, pegado no meu casaco e desaparecido na noite. Mas a imagem daquelas contas e a voz da minha mãe ao telefone ontem, cansada, mas tentando soar corajosa ao descrever o seu último tratamento, prenderam-me no lugar. Que tipo de favor? A minha voz soou distante, como se pertencesse a outra pessoa. Dante sorriu, um sorriso de predador que nunca chegou aos seus olhos. Preciso que finjas ser minha namorada. A cafeteira quase escorregou das minhas mãos. De todas as coisas que eu esperava, pedidos de informações, perguntas sobre outros clientes, não era isso. Por quê? A palavra escapou antes que eu pudesse contê-la. O seu maxilar se contraiu. Um homem não acostumado a ser questionado. Obrigações familiares. A minha avó está a morrer. Ela quer ver-me estabelecida. Cada frase era sucinta, não revelando nada. É um acordo temporário. 2 meses no máximo. 2 meses fingindo pertencer a um homem que irradiava perigo por todos os poros. 2 meses mentindo para uma mulher moribunda. A injustiça disso me revirou o estômago. Acho que não. 50 mil dólares. Ele interrompeu. Metade agora, metade quando terminar. Os números atingiram-me como um golpe físico. 50 mil dólares. O suficiente para pagar a dívida médica da minha mãe. O suficiente para ela experimentar o tratamento experimental que o seguro não cobria. O suficiente para recomeçar noutro lugar depois. Porque eu, sussurrei. Podias ter qualquer pessoa. Preciso de alguém autêntico. Alguém que não atraia atenção nem faça muitas perguntas.
Os seus olhos demoraram-se no meu uniforme, nos meus sapatos gastos. Alguém com motivos para dizer sim. A vergonha e a raiva surgiram simultaneamente. Ele avaliou o meu desespero com a mesma facilidade com que lia um menu. O que eu teria que fazer? Acompanhá-lo a reuniões familiares? Aprender o suficiente sobre mim para ser convincente? Ficar na minha casa durante esse período? Ele tomou um gole do café, observando-me por cima da borda da chávena. Nada físico é necessário. Um alívio surgiu brevemente, antes que a dúvida o extinguisse. Homens como ele sempre esperavam algo, eventualmente. Tenho condições, disse eu, surpreendendo-me com a minha ousadia. Preciso de poder visitar a minha mãe e quero o primeiro pagamento antes de concordar com qualquer coisa. Algo que poderia ter sido respeito passou pelo seu rosto. Feito. Mas tenho uma condição minha. Ele enfiou a mão no casaco, retirou uma pequena caixa preta e colocou-a na mesa entre nós. Vais usar isto o tempo todo. Com dedos trêmulos, abri a caixa. Dentro havia um anel, uma aliança de platina com um diamante tão grande que parecia obsceno. Ao lado, um colar com um pingente que parecia um D, ornamentado entrelaçado com trepadeiras espinhosas. O anel marca-te como minha, disse Dante, a voz a baixar uma oitava. O colar é um seguro, contém um localizador. Se o tirares, o nosso acordo termina imediatamente. A palavra minha causou-me arrepios contraditórios. Parte repulsa, parte algo que me recusava a nomear. Um localizador significava que não havia fuga possível, nenhum momento verdadeiramente para mim. Uma coleira dourada. Isso é mais do que uma condição, disse eu, lutando para manter a voz firme. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. É pegar ou largar, Emma. Mas decida agora. Lá fora, a chuva intensificou-se, batendo no telhado como um aviso. Lá dentro, as luzes fluorescentes zumbiam, como insetos presos em vidro, e à minha frente Dante esperava, completamente imóvel, totalmente confiante na minha resposta, porque ele estava certo. Que escolha eu realmente tinha? Quando começamos? Perguntei, fechando a caixa de joias com um clique suave que, de alguma forma, soou como a porta de uma cela a fechar. Esta noite, ele levantou-se num movimento fluido, elevando-se acima de mim. Arrume o que precisar, vou esperar no carro. Não posso simplesmente abandonar o meu turno. Já está tudo tratado. Ele deixou várias notas de $100 sobre a mesa. O suficiente para pagar o seu café 100 vezes. O Tony compreende que não vais voltar. O medo subiu pela minha garganta. Não pode simplesmente decidir isso por mim. Dante inclinou-se, o seu hálito quente contra o meu ouvido. Já decidi. A sua mão roçou a minha enquanto colocava um cartão de visita na minha palma. O meu motorista irá buscá-la em 30 minutos. Não me faça ir atrás de si, Emma. A ameaça, suave como uma carícia, pairou no ar entre nós. Eu o observei se afastar, seus movimentos medidos e precisos. Através da janela manchada pela chuva, vi um carro preto elegante parado na calçada. Outro homem, de ombros largos e inexpressivo, segurava um guarda-chuva sobre Dante, enquanto ele se sentava no banco de trás. Eu fiquei paralisada, o cartão de visita queimando na minha mão, letras pretas em relevo em papel creme pesado. Dante Reati. Sem cargo, sem nome da empresa, apenas um número de telefone. Em 30 minutos, eu sairia por aquelas portas e entraria no mundo dele. Eu me tornaria propriedade de um homem que colecionava pessoas com a mesma facilidade com que outros colecionavam selos. Um homem que podia fazer as pessoas desaparecerem com uma palavra. Que aparentemente podia comprar o meu local de trabalho com menos esforço do que a maioria das pessoas comprava café. Faltavam 29 minutos para o fim da minha antiga vida. A constatação tornou-a repentinamente insuportavelmente preciosa. Memorizei tudo. O vinil rachado dos livros, o letreiro de neon piscando, o cheiro reconfortante de café queimado e gordura. Toquei o hematoma na minha têmpora, lembrando-me das palavras de despedida de Dylan. Você não é nada de especial, Em. Apenas conveniente. Dante Ricci também achava que eu era conveniente à sua maneira. Mas algo me dizia que, ao contrário de Dylan, quando Dante terminasse comigo, ele não iria simplesmente embora. Ele garantiria que nada restasse. Os números vermelhos do relógio piscavam. 28 minutos. Entrei na sala dos fundos, tirei o avental e peguei o meu casaco.
O peso da caixa de joias de Dante pesava no meu bolso, um adiantamento pela minha alma. 27 minutos até eu pertencer ao chefe da máfia que precisava de uma namorada falsa. 27 minutos até eu entrar numa mentira que poderia salvar a vida da minha mãe ou acabar com a minha. A viagem até a casa de Dante passou num borrão de ruas molhadas pela chuva e silêncio opressivo. O seu motorista, Marco, não tinha dito uma única palavra além de um seco abraço quando abriu a porta do carro para mim. Agora, enquanto atravessávamos os portões de ferro fundido, que pareciam ter sido projetados para repelir exércitos em vez de receber visitantes, o meu estômago deu uma volta. A casa, não mansão, erguia-se contra o céu noturno como algo saído de um pesadelo gótico. 3 andares de pedra clara e janelas em arco, iluminados por luzes cuidadosamente posicionadas que projetavam sombras dramáticas na sua fachada. O dinheiro antigo sussurrava de cada arbusto perfeitamente colocado, de cada janela reluzente. Ele está à sua espera lá dentro, disse Marco, a sua primeira frase completa, revelando um ligeiro sotaque italiano. Não o deixe à espera. Os degraus de mármore pareciam escorregadios sob os meus tênis gastos. Agarrei a minha patética mochila, cheia com os poucos pertences que consegui levar do meu apartamento, como se isso pudesse de alguma forma proteger-me do que quer que estivesse à minha espera lá dentro. A enorme porta da frente abriu-se antes que eu pudesse bater. Uma mulher na casa dos 60 anos, com o cabelo cinzento penteado num coque severo, avaliou-me com um único olhar que de alguma forma transmitia curiosidade e desapontamento. Menina Emma, disse ela com um sotaque mais forte do que o de Marcos. Sou a senhora Rossi, administro a casa do Sr. Ritchie, disse ela, afastando-se. Por favor, siga-me. Só o hall de entrada era maior do que todo o meu apartamento, com pisos de mármore brilhantes e um lustre de cristal que provavelmente custava mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Os meus tênis rangiam de forma embaraçosa a cada passo, deixando marcas úmidas que a senhora Rossi ignorou deliberadamente. O Sr. Ritchie preparou uma suíte para si, continuou ela, conduzindo-me por uma escadaria ampla. Encontrará roupas adequadas no armário. Tomei a liberdade de encomendar várias peças no que acredito ser o seu tamanho. Eu trouxe roupas, disse eu, levantando ligeiramente a minha mochila. O olhar da senhora Rossi voltou-se para a minha mala, a sua expressão sugerindo que preferia lidar com um rato morto. Como eu disse, foram providenciadas roupas adequadas. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Quando vou ver o Sr. Ritchie? Depois de se trocar, ele solicitou a sua presença para um jantar tardio. Ela parou diante de uma porta ornamentada. Tem 30 minutos. A suíte era maior do que todo o andar do lar de idosos onde a minha mãe ficava. Uma sala de estar dava para um quarto dominado por uma cama de dossel coberta por seda creme. A casa de banho brilhava com mármore e acessórios dourados. Tudo demonstrava uma riqueza tão segura que nunca precisou de se anunciar. Coloquei a minha mochila num banco de veludo e caminhei até o armário. Abrir o armário foi como entrar noutro mundo. Vestidos, blusas, calças, todos em tecidos suaves e caros. Nada chamativo ou revelador. Nada barato. Todos ainda com as etiquetas, todos exatamente do meu tamanho. Um arrepio percorreu a minha espinha. Há quanto tempo Dante estava a observar-me antes de se aproximar? Quanto ele já sabia? A caixa preta que ele me deu repousava na minha palma, subitamente mais pesada. Abria, olhando para o anel e o colar dentro dela. O diamante refletia a luz, quebrando-a em pequenos arco-íris que dançavam na minha pele, bonitos e frios como o seu dono. Com dedos trêmulos, prendi o colar à volta do meu pescoço. O pingente repousava no espaço entre as minhas clavículas, mais pesado do que parecia. O localizador dentro dele diria a Dante exatamente onde eu estava o tempo todo. Coloquei o anel na minha mão esquerda, onde ficava estranho e desconfortável. Escolhi o vestido mais simples que encontrei, um vestido azul marinho até o joelho e um par de sapatos de salto baixo. O espelho refletia uma estranha de volta para mim, uma mulher pálida com olhos sombreados, vestindo roupas que pertenciam à vida de outra pessoa, joias que a marcavam como propriedade. A senhora Rossi apareceu precisamente aos 30 minutos. Os seus olhos catalogaram a minha aparência, demorando-se brevemente no colar e no anel. Um leve aceno foi o seu único reconhecimento. Por aqui.
Ela conduziu-me por um corredor diferente. Este estava forrado com pinturas que pareciam autênticas e antigas. Descemos outra escada e entramos no que parecia ser uma sala de jantar privada. Uma mesa que poderia acomodar 12 pessoas tinha apenas dois lugares, um na cabeceira e outro à direita. Velas lançavam um brilho quente sobre porcelana fina e cristal. E lá estava ele. Dante estava ao lado da lareira, as chamas destacando seus traços. Ele havia trocado de roupa e vestia o que parecia ser um traje casual para ele, calças escuras e uma camisa branca impecável, aberta no pescoço. Ele se virou quando entramos, seu olhar deslizando sobre mim com a mesma avaliação que a Sinocio havia feito, mas infinitamente mais perturbadora. Obrigado, Sr. Ross, disse ele, dispensando-a com um leve aceno de cabeça. A porta fechou-se atrás dela, deixando-nos a sós. O silêncio prolongou-se, quebrado apenas pelo suave crepitar do fogo. Está adequada, disse ele finalmente, gesticulando para que eu me sentasse. Deslizei para a cadeira indicada, dolorosamente consciente da sua presença enquanto ele se sentava à cabeceira da mesa. A sua governanta não aprovou as minhas roupas. A senhora Rossi não aprova a maioria das coisas, respondeu ele, com um leve sorriso nos lábios. Mas ela é leal e discreta, o que é mais importante. Um jovem de uniforme preto apareceu silenciosamente, servindo vinho em nossas taças antes de desaparecer novamente. Dante ergueu a taça, olhando para mim por cima da borda. 2 novos acordos. Deixei minha taça intocada. Prefiro discutir os termos deste acordo antes de brindarmos a ele. Algo brilhou nos seus olhos, talvez irritação ou surpresa. Não é o que eu esperava, Emma. O que esperavas? Alguém mais maleável. A palavra pairou entre nós, carregada de implicações. Forcei-me a manter o seu olhar. $50.000 compram a minha presença e o meu silêncio, Sr. Ritchie. Não a minha dignidade. Ele pousou o copo, estudando-me com renovado interesse. Dante, se quer convencer a minha família de que é minha namorada, não pode se dirigir a mim de forma tão formal. Dante, repeti, o nome estranho na minha língua. Ele acenou com a cabeça uma vez, aparentemente satisfeito. A nossa história é simples. Conhecemos-nos há 3 meses. Você trabalhava na lanchonete. Eu fiquei imediatamente encantado por você. O tom dele continuava profissional, como se estivesse a discutir uma fusão corporativa em vez de um romance inventado. No início estavas hesitante, mas acabaste por concordar em namorar comigo. Há 2 semanas, pedi-te para morares comigo. A comida chegou, algo italiano e aromático que eu estava demasiado nervosa para apreciar. Empurrei-a pelo prato, com o estômago demasiado cheio para comer. A tua família não vai acreditar nisso, disse eu. Olha para ti e depois olha para mim. Os olhos dele fizeram exatamente isso, uma avaliação lenta que fez com que o calor subisse às minhas bochechas. Subestimas-te. Estou a ser realista. Tu poderias ter qualquer mulher que quisesses. Por que escolherias uma empregada de mesa que não tem nada a oferecer? Talvez eu esteja cansado de mulheres que querem algo de mim. Ele tomou-lhe um gole de vinho. Ou talvez eu simplesmente quisesse a ti. A maneira como ele disse isso, tão natural, tão possessiva, causou-me um arrepio que não era inteiramente medo. Empurrei esse sentimento para o lado. Quando conheço a tua família? Amanhã. Jantar de domingo na propriedade da minha avó. Ele pousou o garfo. A minha mãe, a minha irmã e o marido dela. Vários primos e a nona, claro, a avó moribunda. A sua expressão endureceu. Sim, ela tem cancro. 3 meses, talvez menos. A culpa torceu-me o peito. Lamento. A minha mãe também tem cancro. É por isso que eu parei, não querendo lembrá-lo do meu desespero. Algo suavizou quase imperceptivelmente na sua expressão. Sim, eu sei. Estágio 4 com metástase nos ossos. O tratamento experimental no Brigham and Women's poderia ajudar, mas o teu seguro recusou. O gelo inundou as minhas veias. Como é que pode saber isso? Eu sei tudo sobre ti, Emma Walker. A tua mãe Janet. O teu ex-namorado Dylan, que roubou as tuas poupanças e desapareceu. Os teus empréstimos estudantis do curso de enfermagem que nunca terminaste porque a tua mãe adoeceu. Ele fez uma pausa. O teu pai que te abandonou quando tinhas 12 anos e nunca mais olhou para trás. Cada facto atingiu-me como um golpe físico. Ele dissecou a minha vida. Expôs as minhas vulnerabilidades como espécimes a serem estudados. Por que todo esse trabalho por uma namorada falsa? Não faço acordos sem a devida diligência.
Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos roçando o diamante na minha mão. E protejo o que é meu, mesmo que temporariamente. Afastei a mão. Não sou sua. Sou uma funcionária com um contrato de curto prazo. O seu sorriso não chegou aos olhos. Nos próximos 2 meses, Emma, a distinção não tem significado. Para o mundo, para a minha família, você pertence a mim em todos os aspectos que importam. E o localizador? Toquei no pingente no meu pescoço. É assim que você costuma tratar os seus funcionários? Apenas aqueles que não posso perder. Ele levantou-se e contornou a mesa até ficar ao meu lado. O primeiro pagamento já foi transferido para a sua conta. $25.000. Também providenciei para que a sua mãe comece o tratamento experimental na próxima semana. O alívio misturou-se com ressentimento. Eu mesma poderia ter providenciado isso com o dinheiro. Desta forma, não há atrasos. Ele estendeu a mão. Venha, há outra coisa que precisa de ver. Contra o meu bom senso, coloquei a minha mão na dele. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e surpreendentemente gentis. Ele conduziu-me pela casa, subindo a escadaria principal e descendo outro corredor, parando diante de uma porta no final do corredor. Os meus aposentos, disse ele abrindo a porta. Um alarme disparou dentro de mim. Pensei que tivesses dito nada físico e eu falei a sério. Algo como uma barreira passou pelo seu rosto. Mas se és minha namorada, é natural que passes tempo nos meus aposentos. Ele guiou-me para dentro, a sua mão pousando levemente na minha cintura. A sua suíte fazia a minha parecer modesta em comparação. Madeiras escuras, couros ricos e verdes profundos dominavam o espaço. Uma mesa enorme ocupava um canto, com a superfície meticulosamente organizada. Uma parede era inteiramente ocupada por estantes cheias de volumes encadernados em couro em vários idiomas. Os funcionários sabem que não devem entrar sem permissão. Ele continuou a caminhar até outra porta, o que tornava este o lugar mais privado da casa. Abriu a porta, revelando um closet maior do que o meu quarto em casa. Mas o que chamou a minha atenção não foram as fileiras de fatos imaculados ou a coleção de relógios em um armário com porta de vidro. Foi a parede oposta, coberta de fotografias, documentos e notas conectadas por um fio vermelho, como algo saído de um filme de detetive. No centro estava a foto de um homem na casa dos 50 anos, com expressão severa e olhos frios. Victor, disse Dante com voz monótona. O homem que assassinou o meu pai. Aproximei-me atraída apesar de mim mesma. À volta da foto de Solov estavam imagens de edifícios, outros homens, recortes de jornais e, num dos lados, uma foto que fez o meu sangue gelar. Dylan, o meu ex, sorrindo ao lado de um Solov mais jovem. O que é isto? Sussurrei, incapaz de desviar o olhar. A razão pela qual estás realmente aqui, a voz de Dante tinha mudado. Toda a pretensão de civilidade desaparecera. O teu ex-namorado não roubou apenas as tuas poupanças, Emma. Ele roubou algo de mim. Algo muito valioso. E depois desapareceu sob a proteção de Solov. Virei-me para encará-lo, descobrindo que ele estava mais perto do que eu esperava. Sua expressão era indecifrável. Não entendo. O que isso tem a ver comigo? Então ele tem me observado, esperando por uma fraqueza para explorar. Ele deve ter notado meu súbito interesse por você. Seus dedos roçaram minha bochecha, leves como uma pena. Quando ele perceber, Dylan vai investigar. E quando descobrir que eu peguei algo que ele possuía, a compreensão surgiu, fria e terrível. Estás a usar-me como isca. Prefiro pensar nisso como um benefício mútuo. A mão dele moveu-se para o colar no meu pescoço. Os dedos percorreram o pingente. Precisas de dinheiro para a tua mãe. Preciso de tirar o Dylan do seu esconderijo. E ambos conseguimos o que queremos. Só que mentiste para mim, a raiva superou o medo. Isto não tem nada a ver com a tua avó. A minha avó está a morrer e ela quer ver-me estabelecida. A mão dele moveu-se para segurar o meu queixo, forçando-me a olhar nos seus olhos. Mas sim, escolhi-te especificamente por causa da tua ligação com o Dylan. Isso muda o nosso acordo? Deveria mudar. Qualquer pessoa sensata teria ido embora imediatamente. Mas para onde eu iria? De volta ao meu apartamento vazio para ver a minha mãe sofrer enquanto se afoga em contas. O dinheiro já estava na minha conta. O tratamento dela já estava marcado. Se o Dylan vier à minha procura por tua causa, o que acontece?
Os olhos de Dante escureceram. Ele não vai tocar em ti. Ninguém vai, porque estou a usar o teu localizador, o teu anel, porque estás sob a minha proteção. A sua voz baixou para quase um sussurro. O seu rosto estava aos centímetros do meu. E eu protejo o que é meu, Emma, com tudo o que tenho. A possessividade na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, enviou um calor traiçoeiro a percorrer o meu corpo. Eu dei um passo para trás, precisando de distância da sua presença avassaladora. Quero ver a minha mãe amanhã, antes do jantar em família. Ele me estudou por um longo momento, depois acenou com a cabeça uma vez. Eu mesmo te levarei. Não é necessário. É sim. O seu tom não admitia discussão. A partir de agora, você não vai a lugar nenhum sozinha. Não enquanto Soloff possa estar observando. A realidade da minha situação me atingiu plenamente. Eu não estava apenas a fingir ser namorada de um homem poderoso com uma avó moribunda. Eu era um peão num jogo perigoso entre organizações criminosas. Um jogo em que pessoas desapareciam ou morriam. Descanse um pouco, disse Dante, sua voz suavizando-se ligeiramente. Amanhã será um dia difícil. Como se estivesse em transe, voltei para a minha suíte, o peso do diamante no meu dedo e o rastreador na minha garganta, de repente insuportáveis. Deixei-me cair na beira da cama, olhando para o meu reflexo na janela escura. A mulher que me olhava de volta parecia-se comigo, mas não era. Ela usava roupas caras e joias de outro homem. Ela tinha concordado em ser uma posse, uma isca, uma amante falsa. Tudo por dinheiro que agora parecia uma compensação inadequada pelo perigo em que me coloquei. Toquei o colar, traçando o D, ornamentado com a ponta do dedo. Nos 2 meses seguintes, essa foi a minha vida. Era quem eu tinha de ser. Eu tinha me vendido a um chefe da máfia para salvar a minha mãe, e ele tinha me comprado para apanhar um ladrão. A luz da manhã entrava pelas cortinas pesadas, desorientando-me momentaneamente. Os lençóis de seda pareciam estranhos contra a minha pele. O quarto vasto era desconhecido. Então a memória voltou. Dante, o acordo, a verdade sobre Dylan. Sentei-me com o coração a bater forte, meio à espera de encontrar Dante a observar-me de algum canto sombrio. Mas estava sozinha. O relógio ornamentado na lareira marcava 7h30. Faltavam 6 horas para eu ver a minha mãe, 8 horas para eu conhecer a família de Dante e assumir totalmente o meu papel de namorada falsa dele. Tomei banho na casa de banho de mármore, usando produtos caros com aroma de jasmim e baunilha. Envolta num roupão felpudo, voltei para o quarto e encontrei a senhora Rossi a colocar uma bandeja de pequeno almoço na mesinha perto da janela. O Sr. Hitch pediu que eu trouxesse isto, disse ela, com uma expressão neutra. Ele também me pediu para informar que foi chamado para um assunto urgente, mas que voltará ao meio-dia para levá-la para visitar a sua mãe. Senti um alívio ao pensar que teria algumas horas sem a sua presença opressiva. Obrigada, Sr. Sion. Ela parou na porta. O Sr. Rich também me pediu para lembrá-la de que, para sua segurança, não deve sair do terreno sem acompanhante. O alívio evaporou-se, não era um descanso, mas uma gaiola dourada. Depois que ela saiu, comi o pequeno almoço. Frutas frescas, bolos, café tão perfeito que fazia o café da cafetaria parecer água de lavar pratos em comparação. O anel de diamantes refletiu a luz quando levantei a chávena, uma lembrança constante da minha nova realidade. Vestia roupas que ainda pareciam uma fantasia, calças pretas justas e uma camisola de cachemira macia, num tom de verde que combinava suspeitosamente bem com os meus olhos. O armário tinha sido abastecido com uma precisão incrível. Tudo exatamente do meu tamanho. Os estilos conservadores, mas lisonjeiros. Sem nada mais para fazer, explorei a minha suíte. A sala de estar tinha uma pequena estante cheia de clássicos e ficção contemporânea. Uma gaveta da secretária revelou papelaria gravada com um simples, e como se Dante tivesse antecipado todas as minhas necessidades antes mesmo de eu chegar. A percepção de que estava realmente presa só me atingiu quando tentei abrir a porta para o corredor e descobri que estava trancada. Para sua segurança, disse a Sra. Rossi. Mas segurança contra o quê? Ou contra quem? Dante tinha medo que eu fugisse, ou havia um perigo real à espreita além dessas paredes. Pressionei a testa contra a madeira fria da porta, lutando contra o pânico crescente. 25 mil dólares. Era isso que minha liberdade valia. Isso e a chance de salvar a vida da minha mãe.
Eu precisava me lembrar disso. Um clique suave fez-me recuar. A porta se abriu, revelando Marco, o motorista de Dante, com a expressão impassível de sempre. Senhorita Emma, o Sr. Rich pediu-me para acompanhá-la até o jardim, caso queira tomar um pouco de ar fresco. Até o meu carcereiro tinha um carcereiro, mas a perspectiva de permanecer confinada na suíte por horas era insuportável. Sim, por favor, disse eu, forçando um sorriso. Marco levou-me escada abaixo e através de um conjunto de portas francesas que se abriam para um terraço de pedra. Além dele, estendiam-se jardins tão perfeitos que pareciam irreais. Sebes geométricas, explosões de flores do final da estação, uma fonte borbulhando no centro. Vou esperar aqui, disse Marco, posicionando-se junto às portas. Passei pelos caminhos, respirando o ar fresco do outono, tentando acalmar os meus pensamentos acelerados. A propriedade era cercada por um imponente muro de pedra, encimado por algo que parecia suspeitosamente sensores de segurança. Não havia como escapar. Não que eu tivesse algum lugar para ir ou alguém para quem fugir. O rosto de Dylan passou pela minha mente, agora tingido com um novo conhecimento. Quanto disso era mentira? Ele tinha me escolhido especificamente por causa de Dante? O pensamento me deixou fisicamente doente. Conheci Dylan num café perto do hospital onde a minha mãe estava a fazer tratamento. Ele parecia tão normal, tão seguro, um analista de negócios com um emprego estável e um sorriso encantador. Durante 6 meses, ele foi atencioso, gentil, um ombro amigo durante o pior dos tratamentos da minha mãe. Então, um dia, voltei para casa e encontrei o meu apartamento revirado, as minhas economias esvaziadas e Dylan desaparecido. O que ele roubou de Dante? Algo valioso o suficiente para me colocar no centro de uma guerra entre máfias. Pensando em fugir, ouvi uma voz grave, divertida e distintamente italiana atrás de mim. Virei-me rapidamente. Um homem encostado a uma árvore próxima, alto e de cabelos escuros, com o queixo de Dante, mas uma expressão mais calorosa. Ele usava um fato sob medida que parecia uma segunda pele e exibia um sorriso que prometia problemas. Quem é você? Perguntei recuando, os olhos à procura de Marco. Antônio Wright, disse ele, afastando-se da árvore com graça casual, primo de Dante. E você deve ser a namorada misteriosa que ele tem escondido de todos nós. Ele estendeu a mão. É um prazer finalmente conhecê-la, Emma. Hesitei antes de apertar a mão dele. Como sabe o meu nome? Os empregados falam. Não há muito mais para fazer neste mausoléu. O seu olhar caiu sobre a minha mão esquerda. Bela pedra. O meu primo nunca faz nada pela metade, não é? Os meus dedos se curvaram protetoramente sobre o anel. O que você está fazendo aqui? Jantares em família esta noite, ele deu de ombros. Cheguei mais cedo para irritar Dante. É um hobby meu. Ele não está aqui. Foi o que me disseram. Antônio aproximou-se, estudando-me com curiosidade indisfarçável. O que levanta uma questão: que tipo de homem deixa a sua nova namorada sozinha no dia em que ela deve conhecer a sua família? Ele tinha assuntos a tratar. A mentira soou estranha na minha língua. Ele sempre faz isso. O sorriso de Antônio não chegou aos olhos. Diga-me, como vocês dois se conheceram? Dante nunca demonstrou interesse por nenhuma mulher por mais de uma noite. Antes que eu pudesse formular uma resposta, uma voz familiar ecoou pelo jardim. Antônio. Dante apareceu de um caminho lateral, com uma expressão tempestuosa. Não me lembro de ter convidado você. O sorriso de Antônio se ampliou. Apenas pensei em dar as boas-vindas à mais nova adição às nossas reuniões familiares. Você tem guardado segredos, primo. A tensão entre eles era palpável como eletricidade. Dante cruzou para o meu lado, colocando a mão possessivamente na minha cintura. Emma, vejo que conheceste o meu primo. O Antônio estava de saída. Na verdade, pensei em almoçar contigo. Os olhos de Antônio brilharam com malícia. Conhece melhor a Emma antes do interrogatório desta noite. Outra hora. A voz de Dante não deixava margem para discussão. Antônio suspirou dramaticamente. Como quiseres. Ele virou-se para mim com uma piscadela. Vejo-te esta noite, Emma. Não deixes que ele te tenha só para ele. Vimos-o afastar-se, desaparecendo por trás de uma sebe. Regressaste cedo, disse eu, tentando quebrar a tensão. A mão de Dante permaneceu nas minhas costas, quente e pesada. Recebi um alerta de que alguém violou o perímetro. Fiquei rígida. Um alerta de quê? Os dedos dele roçaram o pendente no meu pescoço. Isto não rastreia apenas a tua localização.
Também monitoriza os teus arredores. A invasão de privacidade era impressionante. Estás a espiar-me. Estou a proteger-te. Os seus olhos fixaram-se nos meus, intensos e inflexíveis. O Antônio pode ser da família, mas tem os seus próprios planos. Não confies nele. Não confio em nenhum de vocês. Respondi, afastando-me do seu toque. Algo parecido com mágoa passou pelo seu rosto antes que a sua expressão se suavizasse. Sabe a decisão, disse ele olhando para o relógio. Devemos partir logo se quiseres passar algum tempo com a tua mãe antes do jantar. A viagem até ao lar de idosos foi marcada por um silêncio intenso. Olhei pela janela, hiperconsciente da presença de Dante ao meu lado, dos olhos de Marco ocasionalmente encontrando os meus no espelho retrovisor. O peso do colar parecia aumentar a cada quilômetro. O Sunshine Valley Care Home parecia mais decadente do que nunca, ao lado do reluzente Bentley preto de Dante. Hesitei na entrada. Prefere que eu espere aqui? Perguntou Dante com uma voz inesperadamente gentil. A pergunta apanhou-me desprevenida. Eu tinha assumido que ele insistiria em acompanhar-me, em conhecer a minha mãe. Sim, por favor, gostaria de passar algum tempo a sós com ela. Ele acenou com a cabeça uma vez. Estarei aqui se precisar de mim. A minha mãe estava a ter um bom dia. Estava sentada na cama, com o cabelo ralo coberto por um lenço colorido e um livro de puzzles aberto no colo. O seu rosto iluminou-se quando me viu. Emma, querida. Ela estendeu a mão para as minhas, depois congelou, arregalando os olhos ao ver o diamante no meu dedo. O que é isso? Eu não tinha planeado isso. De alguma forma, em meio ao caos, eu tinha esquecido de tirar o anel antes de vê-la. É complicado, mãe. Complicado parece caro. Ela olhou para o meu rosto. E estás a usar roupas novas. O que está a acontecer? Sentei-me na beira da cama dela, com o coração a bater forte. Não podia contar a verdade, que basicamente me vendi a um chefe da máfia para pagar o tratamento dela. Mas precisava de alguma explicação para as mudanças que ela notaria. Conheci alguém, disse, com a meia-verdade amarga na língua. Ele é rico, e ele providenciou para que começasses aquele tratamento experimental que discutimos. Os seus olhos arregalaram-se. Emma, sabes que não temos dinheiro para isso. Está tudo resolvido, mãe. Apertei as suas mãos. Tudo. Os tratamentos começam na próxima semana. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas como? Quem é esse homem? O nome dele é Dante. Engoli em seco. Ele era dono de vários negócios na cidade. Não era tecnicamente uma mentira, porém. Suspeitava que esses negócios não fossem totalmente legítimos e que ele estivesse apenas a pagar pelo meu tratamento. Emma, ele preocupa-se comigo, interrompi. A mentira era mais fácil agora. E ele sabe o quanto tu significas para mim. Ela estudou o meu rosto. A intuição maternal claramente sentindo que algo estava errado. Isso é muito repentino. Há quanto tempo o conheces? Alguns meses, respondi vagamente. Aconteceu rapidamente. Ele é bom para ti? O seu olhar era penetrante. Ele faz-te feliz? A pergunta atingiu-me mais profundamente do que ela poderia imaginar. Ele é protetor, respondi com cuidado. E generoso. Não foi isso que perguntei. Olhei para as nossas mãos entrelaçadas, a sua pele fina e delicada contra a minha. Estou a fazer o que preciso fazer, mãe. A preocupação franziu a sua testa. Emma, ele está à espera lá fora, disse eu, desesperada para mudar de assunto. O tratamento vai funcionar, mãe. É isso que importa. Ela não parecia convencida, mas deixou o assunto para lá. Passamos a hora seguinte a discutir os seus cuidados, o tratamento que se aproximava. Qualquer coisa, menos Dante. Quando chegou a hora de partir, ela abraçou-me com mais força do que o habitual. Tem cuidado, querida, sussurrou ela. Nenhum tratamento varia a tua felicidade. Se ela soubesse o verdadeiro custo. Dante estava encostado ao carro quando saí, óculos escuros a esconder os olhos. Postura aparentemente casual, mas eu podia sentir o seu estado de alerta, a vigilância constante. Como está ela? Perguntou ele quando Marco me abriu a porta. Está a ter um bom dia? Respondi entrando no carro. Obrigado por providenciar o tratamento. Ele juntou-se a mim no banco de trás, mais perto do que o necessário. Não precisas de me agradecer por cumprir o nosso acordo. A viagem até a propriedade da avó dele levou-nos mais para o interior, por estradas sinuosas ladeadas por árvores em tons outonais. Dante aproveitou o tempo para me informar sobre os nomes da família, as relações.
O que esperar? A minha mãe, Isabela, será educada, mas reservada. A minha irmã Sofia fará muitas perguntas. O marido dela, Michael, quase não falará. Ele falou de forma clínica, como se estivesse a descrever colegas de trabalho em vez de familiares. Vários primos estarão lá, incluindo Antônio, que já conheces, e a tua avó, disse ele, com uma expressão quase imperceptivelmente mais suave. Nona Lucia continua formidável, mesmo agora. Como devo chamá-la? Nana, se ela permitir. Caso contrário, senhora Rishi. Torci nervosamente o diamante no meu dedo. E se eles não acreditarem que estamos juntos? E se eu disser algo errado? Dante tirou os óculos escuros, os seus olhos escuros encontrando os meus. Eles vão acreditar porque eu nunca trouxe ninguém para casa antes. As implicações dessa afirmação pairavam entre nós enquanto Marco passava por um portão ornamentado ladeado por pilares de pedra. A entrada serpenteava por jardins bem cuidados, ainda mais impressionantes do que os de Dante. Terminava diante de uma vila italiana que parecia ter séculos de idade. Lembre-se, disse Dante quando o carro parou. Você está aqui como minha namorada. Fique perto de mim. Se alguém perguntar sobre o seu passado, seja vaga. Se não souber como responder a alguma coisa, olhe para mim e eu intervir. Ele saiu do carro e veio abrir a minha porta. Quando saí, a mão dele encontrou a parte inferior das minhas costas novamente. Possessiva, protetora, impossível de interpretar. Dante. Uma voz feminina chamou da entrada. Alta e elegante, com os olhos escuros e o porte imperioso de Dante, ela ficou a observar-nos com curiosidade indisfarçável. Mãe, respondeu Dante, guiando-me para a frente. Esta é Emma Walker. Emma, minha mãe. Isabella Rishi. Estendi a mão, com o estômago revirando de nervosismo. É um prazer conhecê-la, Sra. Rishi. O seu aperto de mão foi frio e breve. Bem-vinda à nossa casa, Emma. Dante nos contou muito pouco sobre você, mãe, Dante advertiu. O sorriso de Isabela não chegou aos olhos. Todos estão ansiosos para conhecer a mulher que finalmente conquistou a atenção do meu filho. Enquanto a seguíamos até um magnífico hall de entrada com tetos altos e piso de mármore, Dante se inclinou para perto, seus lábios roçando minha orelha. Lembre-se, ele murmurou. Pelas próximas horas, você é minha. A possessividade na sua voz causou-me um arrepio inesperado na espinha. Para o bem ou para o mal, eu estava a entrar na cova do leão, um mundo de riqueza, poder e segredos perigosos. E a minha única proteção era o homem que me colocara ali. Endireitei os ombros e fixei um sorriso no rosto. Eu poderia fazer isso pela minha mãe, pelo dinheiro, por mim mesma, mesmo que isso significasse pertencer, ainda que temporariamente, a Dante Rishi. A sala de estar da família Rishi me lembrava um museu. Obras de arte inestimáveis adornavam as paredes, móveis antigos dispostos em arranjos elegantes, garrafas de cristal brilhando à luz da tarde. A sala ficou em silêncio quando Dante e eu entramos, todos os olhos se voltando para nós, com curiosidade indisfarçável. Reconheci Antônio imediatamente, recostado numa poltrona com um copo de líquido âmbar. Ele ergueu-o em uma saudação simulada, os olhos brilhando com malícia. Ao lado dele estava sentada uma mulher que só poderia ser a irmã de Dante, Sofia. Sua contraparte feminina, com as mesmas características marcantes, suavizadas pela beleza. O seu marido, Michael, estava perto da lareira, com uma expressão cuidadosamente neutra, e no centro da sala, chamando a atenção de uma cadeira de encosto alto, que parecia um trono, estava sentada Nona Lucia. Apesar da sua aparência frágil, ombros finos cobertos por um chale de cachemira caro, cabelos prateados arrumados de forma elegante e brilhante. Os seus olhos brilhavam com inteligência e autoridade. Aqueles olhos, tão parecidos com os de Dante, avaliaram-me com precisão laser. Então ela disse com uma voz surpreendentemente forte: Esta é a rapariga que encantou o meu neto. A mão de Dante apertou a minha cintura. Nona, esta é Emma Walker. Emma, a minha avó, Lucia Rishi. Dei um passo à frente, tentando que a minha voz não tremesse. É uma honra conhecê-la, Sr. Rishi. Nona, corrigiu ela, estendendo uma mão adornada com anéis que provavelmente custaram mais do que os meus ganhos ao longo da vida. Se és importante para o Dante, és da família. Apanhei a mão dela, surpreendida pela força do seu aperto. De perto, pude ver os sinais da sua doença.
as bochechas ligeiramente encovadas, a pele fina como papel, mas ela irradiava poder como o calor de uma chama. Vem sentar-te ao meu lado, ordenou ela, dando uma palmada no espaço ao seu lado. Eu quero saber tudo sobre a mulher que conseguiu o que dezenas antes dela não conseguiram. Dante soltou-me relutantemente. Não a interrogue, nona. Cala-te, rapaz. Lucia acenou para ele se afastar. Vá servir vinho para Emma, ela parece precisar. Enquanto Dante se dirigia para os decantadores, eu sentei-me na beira do cetim ao lado da avó dele, bem ciente de que todos estavam a observar-nos. Agora, disse Lucia, baixando a voz para que apenas eu ouvisse. Conta-me como conheceste o meu teimoso neto. Recitei a história que Dante e eu tínhamos ensaiado no restaurante onde trabalho. Ele chegou tarde uma noite e reparou em mim. Reparou em ti? Lucia arqueou as sobrancelhas. O meu Dante não se limita a reparar nas mulheres. Ou as ignora ou as conquista. Qual foi o caso contigo, pergunto-me. A franqueza da pergunta me pegou de surpresa. Antes que eu pudesse formular uma resposta, Sofia falou do outro lado da sala. O que Nona quer dizer? Ela interrompeu com um sorriso que não conseguiu esconder seu ceticismo. É que meu irmão não é conhecido por relacionamentos sérios ou por qualquer tipo de relacionamento, acrescentou Antônio, ganhando um olhar fulminante de Dante quando ele voltou com meu vinho. Aceitei a taça com gratidão, tomando um gole para me acalmar. Também fiquei surpreendida com o interesse dele. No entanto, aqui está você, observou Isabela da sua posição junto à lareira. Usando o anel dele após apenas 3 meses, toquei no diamante, constrangida. Às vezes, simplesmente sabemos. E o que exatamente você sabe sobre o meu filho? A pergunta de Isabela trazia um desafio. Dante moveu-se para ficar atrás de mim, a sua presença, ao mesmo tempo, reconfortante e intimidante. Mãe, está tudo bem, interrompi, encontrando coragem no papel que precisava desempenhar. Sei que ele é reservado e intenso. Sei que trabalha demais e confia muito pouco. Olhei para ele, nossos olhos se encontraram. Sei que ele pode ser opressivo, exigente e impossível. A sala ficou completamente silenciosa. Todos observavam essa cena inesperada. Eu me virei para Isabela. Mas também sei que ele é ferozmente protetor com o que é importante para ele. E por alguma razão que talvez eu nunca compreenda totalmente, eu sou importante. As palavras soaram chocantemente genuínas ao sair dos meus lábios. A mão de Dante encontrou o meu ombro, apertando-o suavemente. O rosto envelhecido de Non Lúcia abriu-se num sorriso encantado. Ela serve, anunciou ela para toda a sala. Ela vê-te claramente, Dante. Isso é raro. A tensão na sala diminuiu ligeiramente. Antônio levantou o copo novamente. A boa sorte de Dante e ao julgamento questionável de Emma. O jantar foi anunciado pouco depois, salvando-me de mais interrogatórios. A sala de jantar era tão impressionante quanto o resto da casa, com uma longa mesa posta com porcelana fina e prata e flores frescas dispostas num arranjo deslumbrante no centro. Dante guiou-me até um lugar à sua direita, com Nona Lucia à cabeceira da mesa. A refeição desenrolou-se numa série de pratos requintados servidos por funcionários silenciosos. Segui as indicações de Dante sobre qual garfo usar, qual vinho beber, hiperconsciente do olhar atento de Isabela do outro lado da mesa. Então, Emma, Sofia perguntou entre os pratos. Dante mencionou que você estava na escola de enfermagem antes de começar a trabalhar no restaurante. Acenei com a cabeça cuidadosamente, pousando o meu copo de vinho. Tive que interromper os meus estudos quando a minha mãe adoeceu. Câncer, não é? A pergunta de Isabela soou casual, mas algo no seu tom sugeria que ela já sabia a resposta. Sim, estágio 4. Que sorte ela agora ter acesso a um tratamento experimental, continuou Isabela. É difícil entrar nesses programas. Meus olhos encontraram os de Dante brevemente. O quanto a família dele sabia sobre o nosso acordo? Sim, concordei com cautela. Temos tido muita sorte. Dante sempre foi generoso. Nonolutia interrompeu, seus olhos perspicazes não perdendo nada, especialmente com aqueles de quem ele gosta. A conversa mudou para assuntos familiares. Interesses comerciais que eu suspeitava não serem totalmente legítimos, aquisições de propriedades, um baile de caridade que se aproximava. Comi pouco, nervosa demais para apreciar a comida, concentrando-me em parecer à vontade nesse mundo de riqueza e poder casuais.
Ao longo da refeição, fiquei cada vez mais consciente dos gestos protetores de Dante. A sua mão ocasionalmente repousava sobre a minha. A maneira como ele sutilmente desviava as conversas de tópicos que poderiam me colocar em uma posição difícil. O seu corpo inclinava-se em direção ao meu, como se quisesse me proteger do escrutínio da sua família. Era tudo parte da encenação ou algo mais? Quando a sobremesa foi servida, uma delicada panacota com frutas frescas, Nona Lucia bateu no copo de água para chamar a atenção. Antes de terminarmos a refeição, gostaria de fazer um anúncio. Os seus olhos encontraram os meus, um sorriso brincando nos cantos da sua boca. Estou a organizar um baile no próximo mês para beneficiar o hospital infantil, se a minha saúde permitir, é claro. Dante, espero que você compareça com Emma como sua acompanhante. Eu congelei. As implicações eram claras. Nosso acordo deveria durar no máximo 2 meses, se Nona Lucia estava a planear um evento para daqui a 1 mês. Claro, Nona, Dante respondeu suavemente, sua mão encontrando a minha debaixo da mesa. Não perderíamos isso. Excelente, ela voltou sua atenção para Antônio. E você trará uma acompanhante adequada desta vez. Não uma daquelas modelos que não conseguem juntar 2 palavras. Antônio segurou o coração, fingindo estar ofendido. Você me magoa, Nona. O meu gosto por mulheres é impecável. O teu gosto por mulheres é deplorável. Lúcia corrigiu. Aprende com o teu primo. Ele finalmente escolheu sabiamente. Após o jantar, a família dispersou-se pela casa. Dante foi atraído para o que parecia ser uma conversa séria com a mãe e Michael na biblioteca. Eu fiquei momentaneamente sozinha. Grata pelo descanso de fingir, entrei numa pequena sala cheia de livros ao lado do salão principal. Fotografias de família alinhavam as prateleiras. Dante e Sofia quando crianças, uma Nona Lucia mais jovem, ao lado de um homem de aparência severa que eu supus ser o avô de Dante. Fotografias de casamento de várias gerações. Um belo álbum de família, não é? A voz de Antônio veio da porta. Virei-me instintivamente, tocando o pingente no meu pescoço. A tua família tem uma longa história e muitos segredos. Ele entrou na sala, fechando a porta parcialmente atrás de si. Diga-me, Emma, o que o meu primo partilhou consigo sobre os nossos interesses comerciais? Dei um passo para trás. O suficiente. Duvido disso. Antônio dirigiu-se às fotografias pegando numa de um jovem Dante com uma toga de formatura. Ele falou-lhe sobre Dylan Foster? A minha respiração parou. O que tem ele? Os olhos de Antônio brilharam. Então ele contou-lhe algo interessante. Não sei do que estás a falar. Não. Ele pousou a fotografia e aproximou-se. É apenas um timing curioso. Dylan Foster desaparece com algo valioso pertencente à nossa organização. 3 meses depois, Dante apresenta uma namorada à família, que por acaso é a ex de Foster. Um arrepio percorreu a minha espinha. Isso é coincidência. A família Rich não acredita em coincidências. O sorriso de Antônio desapareceu. A sua expressão agora a condizer com a intensidade de Dante. Que jogo meu primo está a jogar contigo, Emma? Antes que eu pudesse responder, a porta abriu-se completamente. Dante estava ali, o rosto uma máscara de fúria cuidadosamente controlada. Antônio. A sua voz era mortalmente silenciosa. Uma palavra. Antônio endireitou-se, todo o terço de ameaça desaparecendo por trás de um sorriso descuidado. Só estou a conhecer melhor a Emma, criando laços familiares. Entendes? Lá fora agora, o tom de Dante não deixava margem para discussão. Depois de Antônio passar por ele, Dante entrou na sala, fechando a porta atrás de si. O que ele te disse? Ele sabe, sussurrei, com o medo a apertar-me a garganta. Sobre o Dylan, sobre mim, ele sabe que isto não é real. Dante atravessou a sala em 2 passadas, as mãos a agarrarem-me pelos braços. Conta-me exatamente o que ele disse. Repeti as palavras de Antônio, observando a expressão de Dante escurecer a cada uma delas. Quando terminei, ele soltou-me, andando de um lado para o outro no pequeno espaço como um animal enjaulado. Eu deveria ter previsto isso, murmurou ele. Antônio sempre foi inteligente demais para o seu próprio bem. Ele é perigoso? Perguntei. A realidade da minha situação está a desmoronar-se. Dante parou de andar, seus olhos encontrando os meus. Todos na minha família são perigosos, Emma, incluindo eu. A admissão pairou entre nós, crua e honesta. Queres acabar com isto? Perguntou ele, a sua voz subitamente incerta. Posso encontrar outra maneira de atrair o Dylan.
Podes pegar no dinheiro que combinamos e desaparecer. A oferta era tentadora. Fugir desta teia de mentiras e perigo. Mas algo me impediu, e o tratamento da minha mãe continuaria como combinado. Olhei para ele procurando a armadilha. Por que farias isso? Porque te coloquei em perigo? Respondeu ele simplesmente. Essa nunca foi a minha intenção. Por um momento, vislumbrei algo além da fachada controlada. Arrependimento, talvez, ou algo mais profundo. Mas antes que eu pudesse identificar, a sua expressão tremeu mais uma vez. Preciso lidar com o Antônio, disse ele. Fica daqui, voltarei em breve. Depois de ele sair, afundei-me numa poltrona de couro, com a mente a mil. Se fosse embora agora, poderia pegar no dinheiro, garantir o tratamento da minha mãe e deixar este jogo perigoso para trás. Mas para onde iria? O que faria? E se o Antônio tivesse descoberto a ligação com o Dylan, quanto tempo levaria para que outros também descobrissem? A porta abriu-se novamente, mas em vez do Dante, entrou a nonutia, apoiando-se numa bengala ornamentada. Posso sentar-me? Perguntou ela, embora não fosse realmente uma pergunta. Levantei-me imediatamente. Claro, ela acenou para que eu voltasse ao meu lugar, sentando-se cuidadosamente na cadeira em frente. O meu neto está bastante encantado consigo, disse ela sem preâmbulos. Também gosto dele, consegui dizer, com a mentira amarga na língua. A sério? Os seus olhos, perspicazes apesar da doença, prenderam-me no lugar. Ou há outro acordo entre vocês? O meu coração disparou. Não sei do que está a falar, minha filha. Sou a matriarca desta família há 30 anos. Acha que não consigo reconhecer quando alguém está a fingir? Ela inclinou-se ligeiramente para a frente. A questão é, o Dante sabe que está a fingir? Ou foi ele que escreveu o seu guião? Fiquei em silêncio, presa entre a verdade e a ficção. Lúcia suspirou, recostando-se na cadeira. O meu neto nunca trouxe uma mulher para o jantar de domingo, nem uma vez em 29 anos. Sabes por quê? Abanei a cabeça, porque o Dante não confia facilmente nas pessoas. Não desde que o pai dele foi assassinado diante dos seus olhos, quando ele tinha 12 anos. Ela falou com naturalidade, mas pude ver a dor antiga gravada no seu rosto. Seja qual for o seu acordo com ele, entenda isto. Se ele a trouxe aqui, a revelou à sua família, colocou o anel dele no seu dedo, não é apenas por negócios. As implicações das palavras dela assentaram sobre mim como um cobertor pesado. Mal nos conhecemos, protestei fracamente. Às vezes, o reconhecimento acontece num instante. Os dedos nodosos dela tocaram um medalhão no pescoço. Eu soube que o meu Jep era meu no momento em que o vi. 62 anos juntos, e nunca duvidei desse primeiro reconhecimento. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente, revelando Dante. Os seus olhos se moviam entre a avó e eu, o cansaço evidente em sua postura. É hora de irmos, nona, disse ele. Emma teve um dia longo. Lúcia assentiu, permitindo que ele a ajudasse a se levantar. Pense no que eu disse, querida. Ela murmurou para mim, acariciando a minha mão. Às vezes, os papéis que desempenhamos revelam mais verdade do que pretendemos. A viagem de volta à propriedade de Dante passou em silêncio. As acusações de Antônio e as percepções de Nona Lúcia rodopiavam na minha mente, deixando-me confusa e incerta. A dinâmica com Dante tinha mudado de alguma forma. O acordo profissional tornou-se algo mais complexo, mais perigoso. Quando atravessamos os portões da sua propriedade, Dante finalmente falou. Antônio não será um problema. Virei-me para ele. O que fizeste? Nada permanente, respondeu ele. Havia um toque de humor negro na sua voz, mas agora ele compreende as consequências da interferência. O carro parou e Marco abriu a minha porta. Dante acompanhou-me até o interior, com a mão na minha cintura mais uma vez. Desta vez, eu estava plenamente consciente do calor da sua palma, através do tecido fino do meu vestido, da possessividade subtil no seu toque. Chegamos à porta da minha suíte e eu virei-me para ele. O que acontece agora? Os seus olhos procuraram os meus. Algo indecifrável nas suas profundezas. Nada mudou. Ainda está sob a minha proteção. 2 meses, conforme combinado. E o Dylan? Deixa que eu me preocupe com o Dylan. A mão dele moveu-se das minhas costas para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto. O gesto foi surpreendentemente íntimo. Descansa um pouco, Emma. Amanhã começaremos a estabelecer a nossa presença pública como casal. Ele virou-se para sair, mas eu segurei o seu braço. Dante,
A tua avó sabe do nosso acordo. Ele parou, com uma expressão indecifrável. A nona Lucia sabe muitas coisas. Nem todas são importantes. Ela disse que eu hesitei, sem saber se devia partilhar as suas ideias. O que é que ela disse? A sua voz suavizou-se. Uma curiosidade genuína substituiu o seu tom controlado habitual, que às vezes os papéis que desempenhamos revelam mais verdade do que pretendemos. Algo brilhou nos seus olhos, vulnerabilidade talvez, que apareceu e desapareceu num instante. A minha avó sempre foi perspicaz. Ele aproximou-se, colocando a mão na minha bochecha. Durma bem, Emma. Você esteve notável hoje. Antes que eu pudesse responder, ele se inclinou e deu um beijo gentil na minha testa, os seus lábios quentes contra a minha pele. Então ele se foi, deixando-me a olhar para a minha porta fechada, o coração acelerado por um gesto que não parecia nada falso. Dentro da minha suíte, tirei o anel de diamantes e coloquei-o na caixa, depois hesitei com o colar, o rastreador, a minha coleira. Tracei o pingente ornamentado com a ponta do dedo, lembrando-me das palavras de Dante. Eu protejo o que é meu. Pelo menos por esta noite eu continuaria sendo dele. O amanhã traria complicações suficientes. 3 semanas após o início do nosso acordo, eu já havia me acostumado a uma rotina que parecia estranhamente normal. Todas as manhãs, eu acordava na minha suíte luxuosa, vestia roupas que não pareciam mais estranhas e me juntava a Dante para o café da manhã, quando a agenda dele permitia. Na maioria dos dias, ele desaparecia por horas a tratar de negócios, deixando-me com Marco como minha sombra. 3 vezes por semana, ele me acompanhava pessoalmente para visitar minha mãe, cuja melhora com o tratamento experimental tinha sido nada menos que milagrosa. E todas as noites, aparecíamos em algum lugar público como o casal perfeito. Inaugurações de restaurantes, eventos de caridade, clubes exclusivos, onde Dante era recebido com deferência que beirava o medo. Sempre com a mão dele na minha cintura. Sempre o diamante a brilhar no meu dedo. Sempre o localizador quente contra a minha garganta. Foi durante essas aparições públicas que comecei a notar as mudanças nele. A maneira como os seus olhos procuravam os meus em uma sala lotada, como se quisesse se certificar de que eu ainda estava lá. O riso genuíno que às vezes escapava dele quando eu dizia algo. A postura protetora que ele adotava sempre que outro homem se aproximava de mim. Os toques gentis que demoravam mais do que o necessário para a nossa farsa. Estás distraída. Dante observou uma manhã, enquanto estávamos sentados no seu escritório, a rever os detalhes para a próxima gala da Non Lucia. Ele insistiu que eu assumisse um papel ativo no planeamento, alegando que isso reforçaria a nossa história de cobertura. Olhei para cima da tabela de lugares que fingia estar a estudar, apenas a pensar na minha mãe. O médico dela diz que o tratamento está a funcionar melhor do que o esperado. Os seus olhos suavizaram-se. Fico feliz por podermos visitá-la esta tarde, se quiseres. Nós... Eu levantei uma sobrancelha. Normalmente só me deixas lá. Pensei em conhecê-la como deve ser desta vez. Ele pousou a chávena de café, a menos que prefiras que não o faça. A oferta apanhou-me desprevenida. Nas nossas 3 semanas juntos, Dante tinha mantido cuidadosamente os limites do nosso acordo, nunca exigindo mais do que o nosso desempenho público exigia. Conhecer a minha mãe parecia cruzar uma linha invisível. Ela tem perguntado por ti, admiti. Ela acha estranho não ter conhecido o homem que está a pagar pelo seu tratamento. E o que lhe disseste sobre mim? Desviei o olhar, o suficiente para explicar a situação sem explicar a situação. Então, ela acredita que estamos realmente envolvidos. Sim. A mentira para a minha mãe pesava mais do que qualquer outra parte do nosso acordo. Ela está feliz por eu não estar mais sozinha. Dante ficou em silêncio por um momento, estudando-me com aquele olhar intenso que parecia ver além da minha superfície. Sou realmente tão terrível assim, Emma? A pergunta me surpreendeu com sua vulnerabilidade. Não, respondi honestamente. Não é o que eu esperava. O que esperavas? Alguém mais frio, mais implacável? Encarei seu olhar diretamente, menos humano. Um leve sorriso tocou seus lábios. Fazes-me parecer um monstro de conto de fadas. Não és? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Em vez de raiva, a sua expressão encheu-se de algo como resignação, talvez. Mas até os monstros têm as suas razões. Antes que eu pudesse responder, a senhora Rossi apareceu na porta. Senhor Rishi,
O Marco precisa de falar consigo urgentemente. A expressão de Dante mudou instantaneamente, a vulnerabilidade desaparecendo por trás da sua máscara habitual de controlo. Desculpe-me, Emma. Continuaremos isso mais tarde. Depois que ele saiu, permaneci no escritório, pensamentos se agitando. Ao longo dessas semanas, vislumbres do homem por trás do chefe da máfia começaram a surgir. Sua devoção à avó, sua gentileza inesperada com a equipe, sua preocupação genuína com a saúde da minha mãe. Seria tão fácil esquecer que tudo isso era temporário, que eu estava ali por um motivo específico, que eu era isca para Dylan. O pensamento do meu ex-namorado tinha se tornado cada vez mais abstrato, como uma história sobre a vida de outra pessoa. Dante tinha partilhado poucos detalhes sobre a investigação, apenas que havia progressos na localização dele. Eu não sabia se devia sentir alívio ou medo com a perspectiva da captura de Dylan. Emma, a voz de Dante na porta, tirou-me dos meus pensamentos. A sua expressão era sombria, a sua postura tensa. Precisamos de conversar. O medo apertou-me a garganta. É a minha mãe? Aconteceu alguma coisa? A tua mãe está bem. Ele fechou a porta de atrás de si, encostando-se à secretária. Mas houve um desenvolvimento em relação ao Dylan Foster. O meu pulso acelerou. Encontraste-o? Não exatamente, ele encontrou-te. Dante pegou no telemóvel e mostrou uma fotografia. Isto foi tirado ontem, do lado de fora do centro de tratamento da tua mãe. Inclinei-me para em frente para ver a imagem, e a respiração parou ao ver o rosto familiar. Dylan, com o cabelo mais comprido do que eu me lembrava, observava a entrada do hospital de um carro estacionado. Mesmo através da foto granulada da vigilância, eu podia ver o cálculo em sua expressão. Ele tem acompanhado as suas visitas, continuou Dante, com a voz controlada, mas com um tom de fúria. A minha equipa de segurança o identificou há 1 hora. O que ele quer? A pergunta saiu como um sussurro. A ti? Dante cerrou os dentes. Ou melhor, o que ele acredita que representas agora, acesso a mim. A realidade da minha situação caiu sobre mim como uma nova. Eu não estava apenas a desempenhar um papel. Eu estava genuinamente em perigo. O que acontece agora? Dante pousou o telefone, ajoelhando-se diante da minha cadeira, as mãos cobrindo as minhas. Agora vamos acelerar o plano. Atraí-lo para fora nos nossos termos. Como? A gala. É a oportunidade perfeita. De alto nível, amplamente divulgada. Se o Dylan acreditar que te tornaste realmente parte da minha vida, ele fará a sua jogada lá. O terror tomou conta de mim ao pensar em confrontar o Dylan, em ser usada como isca em um ambiente tão público. Não posso. Não estarás sozinha, interrompeu Dante, apertando as minhas mãos com mais força. Estarás cercada por segurança. Estarei contigo o tempo todo. Nada te acontecerá, Emma. Eu juro. A intensidade nos seus olhos fez me prender a respiração. Não podes prometer isso. Eu posso e prometo. A sua voz baixou, tornando-se quase feroz. Ninguém vai tocar em ti. Ninguém vai fazer-te mal. Não enquanto fores minha. A possessividade no seu tom de voz fez-me estremecer, não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Naquele momento, percebi como seria fácil acreditar nele, confiar na sua proteção, esquecer que a minha era apenas parte do nosso acordo. E depois? Perguntei, precisando de quebrar o feitiço da sua proximidade. Quando tiveres o Dylan e isto acabar, algo cintilou na sua expressão. Arrependimento, talvez, ou algo mais profundo. Vamos concentrar-nos em passar pela gala primeiro. Ele levantou-se abruptamente, criando distância entre nós. Ainda vamos visitar a tua mãe hoje, mas com segurança reforçada. E a partir de agora, não vais a lado nenhum sem mim, nem mesmo dentro de casa. As implicações eram claras. A minha liberdade, já limitada, seria ainda mais restringida. Pela minha segurança, sim. Mas mesmo assim, uma jaula. Por quanto tempo? Até que Dylan seja resolvido. A fria precisão em sua voz me lembrou nitidamente quem Dante realmente era, do que ele era capaz. E se eu quisesse ir embora, levar minha mãe e desaparecer, sua expressão endureceu. Isso seria imprudente, Emma. Dylan já te encontrou 1 vez. Ele te encontraria novamente, e da próxima vez eu poderia não estar lá para te proteger. A ameaça ou aviso pairou entre nós, pesado e inegável. Prepara-te, disse ele, o tom suavizando-se ligeiramente. Partimos para o hospital dentro de 1 hora.
Depois que ele saiu, afundei-me na cadeira, com a mente a mil. Tinha sido ingênua em pensar que poderia simplesmente ir embora quando o nosso acordo terminasse. Agora estava enredada no mundo de Dante, na sua vingança contra Dylan, num jogo perigoso sem um caminho claro para a segurança. E o pior de tudo era que uma parte traiçoeira de mim não queria ir embora. O corredor do hospital parecia demasiado claro, demasiado exposto após a revelação sobre Dylan. Dante caminhava ao meu lado, mais perto do que o habitual, com a mão pousada possessivamente na minha cintura. Marco e outro segurança acompanhavam-nos, com uma vigilância palpável. Não precisas de ficar nervosa, murmurou Dante quando nos aproximamos do quarto da minha mãe. Sou muito bom com mães. Apesar de tudo, um riso surpreso escapou-me. De alguma forma, duvido que tenhas conhecido muitas. Os seus lábios curvaram-se naquele quase sorriso que eu já reconhecia. Há sempre uma primeira vez para tudo. A minha mãe estava sentada na cama, com melhor aspecto do que eu havia há meses. Cor nas bochechas, cabelo a crescer em fios suaves, olhos brilhantes e alertas. O seu olhar dirigiu-se imediatamente para Dante quando entramos. Curiosidade e cansaço lutavam na sua expressão. Mãe, eu disse, aproximando-me para beijar a sua bochecha. Este é o Dante. Dante, minha mãe, Janet Walker. Dante aproximou-se da cama. A sua presença imponente e habitual suavizou-se para algo quase gentil. Senhora Walker, é um prazer finalmente conhecê-la. Igualmente, minha mãe respondeu, os seus olhos avaliando-o com precisão maternal. Ouvi falar bastante sobre si. Tudo coisas boas, espero. O encanto na sua voz parecia genuíno. Principalmente coisas vagas, corrigiu ela, olhando para mim com olhos compreensivos. A minha filha tem sido invulgarmente reticente sobre o homem que a conquistou. Fiquei tensa, mas Dante apenas sorriu, sentando-se na cadeira ao lado da cama dela. A Emma valoriza a sua privacidade. É uma das muitas coisas que admiro nela. A conversa fluiu mais facilmente do que eu esperava. Dante fez perguntas ponderadas sobre o tratamento da minha mãe, ouviu atentamente as respostas dela e conseguiu encantá-la sem parecer insincero. Nenhuma vez ele mencionou o custo ou insinuou qualquer obrigação. Observando-o interagir com a minha mãe, a gentileza em seus modos, o interesse genuíno em suas perguntas, sentia algo mudar dentro de mim. Não era a atuação calculada de um homem mantendo um acordo comercial. Era outra coisa. Você me deu um grande presente, disse a minha mãe quando a nossa visita estava a chegar ao fim, segurando a mão de Dante. Não apenas o tratamento, mas ver Emma feliz novamente, eu temia que ela nunca encontrasse alguém que realmente visse o seu valor. A culpa me apertou o peito pelo engano, mas a resposta de Dante me pegou de surpresa. A sua filha é extraordinária, Sra. Walker, disse ele, com voz suave, mas segura. Eu é que sou o afortunado. Os seus olhos encontraram os meus por cima da cama da minha mãe, cheios de uma emoção que eu não conseguia, nem queria nomear. Por um momento, a fingimento desapareceu, deixando algo cru e honesto no seu lugar. Cuidem um do outro, disse a minha mãe, apertando as nossas mãos. Engoli o nó na garganta. Cuidaremos, mãe. No carro, depois, o silêncio entre nós parecia carregado de pensamentos não ditos. Dante olhou pela janela, o seu perfil gravado contra a paisagem urbana que passava. Obrigada, eu finalmente disse. Por ser gentil com ela, por não fazer disso uma questão de dinheiro. Ele virou-se para mim com uma expressão indecifrável. Era isso que esperavas? Que eu lembrasse a tua mãe da obrigação que ela tem para comigo? Admiti que não sabia o que esperar. Este acordo sempre foi transacional. Ainda é assim que o vês? A sua voz era baixa, quase vulnerável. Antes que eu pudesse responder, a voz de Marco veio do banco da frente. Senhor, temos um problema na casa. A senhora Rossi ligou. Alguém tentou invadir o perímetro. A expressão de Dante transformou-se instantaneamente. Toda a vulnerabilidade desaparecendo por trás de uma fúria fria. Leva-nos para casa agora. O resto da viagem passou num silêncio tenso. Dante ao telefone falava em italiano rápido, o seu tom não deixando dúvidas quanto às consequências que aguardavam quem quer que tivesse ousado aproximar-se da sua propriedade. Quando chegamos, a casa estava repleta de pessoal de segurança. A senhora Rossi recebeu-nos à porta, a sua compostura habitual ligeiramente abalada. O que aconteceu? Perguntou Dante.
Uma carrinha de entregas aproximou-se do portão, explicou ela. Quando a segurança questionou o motorista, ele alegou ter um pacote para a menina Emma. Quando lhe pediram identificação, ele fugiu. A mão de Dante encontrou a parte inferior das minhas costas, guiando-me para dentro com mais urgência do que o habitual. Descrição: jovem, cabelo escuro, usando boné e óculos escuros. Dylan, sussurrei, o nome como cinza na minha língua. A expressão de Dante endureceu. Ele está a ficar mais ousado ou mais desesperado. Na segurança do escritório de Dante, com a porta trancada e a segurança posicionada do lado de fora, ele andava de um lado para o outro como um predador enjaulado. A gala é daqui a 3 dias. Até lá, não sai desta casa. Por nenhum motivo. E a minha mãe? Vou providenciar videochamadas diárias, interrompeu ele. Mas nada de visitas físicas. É muito perigoso. O medo e a frustração guerreavam dentro de mim. Então, agora sou uma prisioneira. Dante parou de andar de um lado para o outro, os seus olhos encontrando os meus. Estás sob a minha proteção, Emma. Há uma diferença. Ah, desafiei, a raiva superando o medo. Não tenho liberdade nem escolhas. Sou vigiada a cada momento. Toquei o pingente no meu pescoço. Como isso não é prisão? Ele se aproximou de mim, parando a poucos centímetros de distância. Uma prisão é projetada para manter alguém dentro. Tudo o que fiz foi para manter os outros fora, para manter-te segura. Porque sou valiosa para o teu plano, disse amargamente. Porque és valiosa para mim. As palavras explodiram dele, o seu controle finalmente a quebrar-se. Ele aproximou-se, as suas mãos subindo para emoldurar o meu rosto. Achas que isto ainda é apenas sobre o Dylan? Sobre o que ele roubou? O meu coração batia forte contra as minhas costelas. A sua proximidade era avassaladora. Não é? Era, ele admitiu, a voz baixando para quase um sussurro. No início, mas agora o resto do seu pensamento pairava não dito entre nós. Mas os seus olhos, normalmente tão cautelosos, revelavam tudo. Desejo, possessividade e algo perigosamente próximo da ternura. Eu deveria ter me afastado, deveria ter lembrado a ele e a mim mesma da natureza temporária do nosso acordo. Em vez disso, me vi inclinando-me para o seu toque, atraída pelo calor das suas mãos contra a minha pele. Dante, sussurrei, o seu nome sendo tanto uma pergunta quanto uma resposta. Ele fechou a distância que ainda nos separava, os seus lábios encontrando os meus num beijo que começou gentil, mas rapidamente se transformou em algo mais exigente. Os seus braços me envolveram, puxando-me contra o calor sólido do seu corpo. Uma mão se enroscou no meu cabelo, enquanto a outra pressionava possessivamente a minha parte inferior das costas. Eu o beijei de volta com igual fervor. Semanas de tensão e atração negada culminaram neste momento. A sua colônia envolvia-me. Aquele aroma familiar de sândalo e tempestade a aproximar-se enquanto a sua boca reclamava a minha com urgência crescente. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar pesadamente, ele descansou a testa contra a minha. Isto complica as coisas, murmurou ele com uma nota de humor irônico na voz. Tudo em ti é complicado, respondi, encontrando uma risada inesperada a borbulhar apesar da nossa situação. O seu polegar traçou o meu lábio inferior, os seus olhos escurecendo. Devíamos conversar sobre o que isso significava mais tarde. Concordei, sabendo que precisávamos abordar a mudança entre nós, as implicações para o nosso acordo. Depois da gala, depois do Dylan, ele acenou com a cabeça, relutante, criando espaço entre nós. Depois do Dylan, ele repetiu, uma promessa nas palavras. Os 3 dias seguintes passaram num borrão de preparativos e segurança reforçada. Fiel à sua palavra, Dante nunca saiu do meu lado, dormindo até mesmo no sofá da minha sala de estar. Em vez de voltar para a sua suíte, o nosso beijo mudou algo fundamental entre nós, transformando a fingimento em algo genuíno e frágil. Mas não discutimos isso. Por um acordo tácito, essa conversa esperaria até que o perigo imediato tivesse passado. Mas a maneira como ele me olhava, me tocava, me protegia, dizia tudo. A noite da gala chegou com uma agitação de atividades. O meu vestido, um vestido azul escuro que fluía como água, tinha sido especialmente escolhido pelo próprio Dante. Enquanto eu estava diante do espelho, prendendo o colar dele no meu pescoço e deslizando o anel dele no meu dedo, mal reconheci a mulher que me olhava de volta.
Ela parecia confiante, elegante, digna de estar ao lado de um homem como Dante Ricci, não mais apenas desempenhando um papel, mas habitando-o. Uma batida suave na porta precedeu a entrada de Dante. Ele parou abruptamente ao me ver, sua expressão momentaneamente desprotegida. "Você está linda", disse ele. Palavras simples que carregavam mais peso do que elogios elaborados jamais poderiam ter. Ele atravessou a sala para ficar atrás de mim, nossos reflexos formando um par impressionante no espelho. Suas mãos pousaram nos meus ombros, quentes e firmes. "Estás pronta para isto?" A pergunta abrangia muito mais do que apenas a noite que se avizinhava. Estava pronta para enfrentar o Dylan? Para reconhecer o que se estava a desenvolver entre o Dante e eu, para aceitar que a minha vida tinha mudado irrevogavelmente. Cruzei o seu olhar no espelho, encontrando força no seu olhar firme. Sim, os seus lábios roçaram a minha têmpora, um gesto de afeto que se tinha tornado natural nos últimos dias. "Fica perto de mim esta noite, não importa o que aconteça." "Eu prometo." Virei-me para ele. "Dante, depois desta noite, quando isto acabar, o que acontecerá conosco?" A vulnerabilidade da pergunta pairou entre nós, impossível de retirar. As suas mãos envolveram o meu rosto, a sua expressão mais aberta do que eu jamais tinha visto. "O que queres que aconteça, Emma?" A verdade saiu da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. "Não quero que isto acabe." Alívio e algo parecido com alegria brilharam em seu rosto. "Então não vai acabar", disse ele simplesmente, como se reescrever nosso acordo estivesse ao seu alcance. Talvez estivesse. O telemóvel dele vibrou, quebrando o momento. "Os carros estão prontos", disse ele depois de verificar a mensagem. "Está na hora." Enquanto descíamos a grande escadaria, rodeados por seguranças, percebi com repentina clareza que aquela noite mudaria tudo de uma forma ou de outra. Ou Dylan seria apanhado e a nossa farsa poderia acabar, ou algo daria terrivelmente errado. A mão de Dante encontrou a minha, apertando-a suavemente, como se sentisse os meus pensamentos. "Confie em mim", murmurou ele. "Não vou deixar que nada lhe aconteça." E apesar de tudo, apesar do perigo, apesar das mentiras que nos uniram, eu confiei nele. Não apenas com a minha segurança, mas com algo muito mais precioso e frágil: o meu coração. O que quer que acontecesse a seguir, nós enfrentaríamos juntos.